Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Verso 11: eles então arrastaram seus barcos para a praia. Diga comigo: deixaram tudo e o seguiram. Amém. A série que eu vou pregar chama-se Improvável. Você pode ler comigo esse nome? Improvável. Hoje a primeira parte é o chamado. O que é o improvável? É aquilo que tem pouquíssima possibilidade de acontecer. É aquilo que é inesperado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que eu mais vejo é Deus chamando pessoas improváveis. Aliás, a maioria dos caras que você admira na Bíblia Sagrada, todos foram improváveis. Deixa eu te contar a história rapidinho de um cara provável. Provável. Você olha para ele e fala: isso aqui eu tenho certeza, vai dar certo. Sansão. Certeza que vai dar certo. O pai e a mãe, homem e mulher de oração, certeza que vai dar certo. Deus mandou um anjo para avisar que ele ia chegar. Deus falou: ele é nazireu. Deus deu para esse cara uma unção e uma força que ninguém tinha, e ainda colocou ele no cargo de juiz de Israel. Então peraí, ele tem o cargo mais importante, ele tem uma família extraordinária. Sansão é o cara mais provável para você olhar para ele na juventude e dizer: esse cara vai dar. E deu. Mas se você olhar outros da Bíblia Sagrada, tipo José tem um sonho. Aí Deus revela para ele algumas coisas e a vida dele vai piorando. De repente você vê o cara dentro de uma cadeia. Qual a possibilidade de um escravo hebreu que está na cadeia, no calabouço, julgado por ter tentado abusar da mulher do patrão? Qual a possibilidade desse cara se tornar um dos homens mais importantes do país? Nenhuma. Isso é o improvável. Vocês estão diante de um homem que é reconhecidamente pela sua história, talvez o mais improvável para estar aqui. Sabe qual foi o meu primeiro trabalho? Vender verdura na feira. Se você chega quando eu tinha meus 17, 18 anos, se você vai na feira da Vila Boa e me vê vendendo verdura, levantando 4 horas da manhã, montando saquinho e vendendo verdura na feira, se eu olhar para mim e falar assim: esse cara vai ser o pastor de uma das maiores igrejas de Goiânia, você ia falar isso? Jamais. Você não ia deixar nem sua filha querer casar comigo. Te conheço. Improvável. Eu fiz um seminário de teologia 4 anos. Olha aqui, ó, 4 anos.
Nos 4 anos que eu fiz seminário de teologia, eu não tive oportunidade de apresentar lá na frente nenhum trabalho. Nenhum dos meus colegas me colocavam para falar. Então, nos 4 anos de seminário, eu nunca dei uma palavra lá para ninguém. Quietinho, sentado. Aí um tempo depois eu começo a pregar. Os meus colegas de seminário disseram assim: estranho, ele fala. Essa semana, direto alguém que já estudou comigo, conviveu comigo, me acha no Instagram e aí quer saber se é eu mesmo. E aí, tudo beleza? Meu nome é fulano, como é que você tá? Eu estudei com você no Colu. Falei, ih. Ele ainda me lembrou, falou assim: a gente reprovou de ano junto. Falei, misericórdia. É você mesmo? Falei, sou eu. Ele disse: cara, eu preciso conhecer a sua igreja. Eu tô impressionado com o que aconteceu na sua história. Todos nós somos improváveis. Todos nós somos improváveis. Meu pai conta as histórias dele. Quando você ouve meu pai contar as histórias dele, como é que ele era na sua juventude, na sua adolescência, quando ele era solteiro, você não imagina o que Deus é capaz de fazer. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que eu mais vejo são pessoas assim. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés. Moisés era velho e gago. Ele tinha 80 anos quando começou a liderar. Eu imagino Moisés lá no deserto, antes de tirar o povo do Egito. Ele ficou 40 anos cuidando de ovelha. É lógico que na cabeça dele está ali: eu vou morrer aqui, isso aqui e tal. E Deus tinha um projeto para um cara com 80 anos de idade, gago. Quando Deus olhou para ele e falou: cara, vai, é contigo. Ele disse: não, eu estou velho e gago. Deus disse: eu vou arrumar alguém para te ajudar. E trouxe Arão, outro velho. Se você pegar a genealogia de Jesus, tem o nome de uma mulher lá, Raabe, que Deus não escondeu, pôs o nome dela na genealogia. Essa mulher, põe o nome dela aí, ó, ela gerou meu filho. Põe o nome dela aí, Raabe, prostituta. Imagina comigo se alguém chega em Raabe no dia que Jericó caiu e que a casa dela ficava em cima dos muros, depois ela ter vivido uma vida promíscua, uma vida terrível, uma vida complicada, uma vida livre, uma vida de pecado. Imagina comigo se Josué chega para ela e fala: nós vamos te salvar, porque você vai ser uma daquelas que vai ser a mãe, vai gerar a descendência do Messias, o Filho de Deus que vai trazer salvação à humanidade. Nem ela, nem eu, nem ninguém ia acreditar. É lógico. É lógico. Você consegue olhar para alguém nas drogas e dizer: é missionário? Esse é o olhar de Jesus para os improváveis. O cego está sentado pedindo esmola. Alguém disse: ele pecou. Jesus disse: não, ele não pecou, nem ele, nem o pai, nem ninguém. Ele está assim e nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. O que é manifestar? Trazer para fora o que já está dentro. Então o cara é um lixo, é um mendigo, é um cego num canto sentado, e dentro dele já tem um milagre que só vai ser manifestado. Então, se você olhar para a Bíblia, Moisés, Raabe, Davi era o último da lista. Davi, além de ser ruivo, quando a Bíblia diz que ele era ruivo, é porque ele não era igual aos irmãos. Ele era o patinho feio, ele era diferente. Ele não era de aparência feia, mas ele era diferente dos irmãos. Tanto é que na hora de Samuel olhar para os irmãos de Davi, a Bíblia é clara em dizer que Abinadab, Eliabe e os outros todos eram grandes, bonitos, fortes, maravilhosos, treinados. E aí a palavra que Samuel usa eu gosto: não sobrou. O nome lá é resto. Não resta ninguém. Não tem uma rapinha do tacho, uma sobra, um resto. Ah, tem.
Mas ele nem não está aqui, porque ele fica cuidando ali de poucas ovelhas. O pai e os irmãos não acreditam. Mas aos 17 anos esse menino mata leão e urso. Porque quem mata leão e urso no secreto, você pode ter certeza, vai matar gigante no público e vai ser honrado por Deus. Gideão, olha para a história de Gideão, o grande juiz do livro de Juízes. Gideão venceu milhares de soldados apenas com 300 homens. Gideão está com o trigo malhando no lagar, até que um anjo vem e olha para ele e diz: varão valoroso, varão corajoso. Ele disse: eu? Você? Não, mas eu sou da menor tribo, e da menor tribo eu sou a menor família, e da menor família eu sou o menor da minha casa. Ele está dizendo: eu sou o menor do menor, eu não sou nada. Deus disse: é você. Deus ama os improváveis. Deixa eu dizer uma frase: nunca despreze uma pessoa insignificante, porque ela pode ser resposta da sua oração. Olha para Gideão, olha o que esse cara fez e nem tinha consciência de quem era. Ana era estéril e deu à luz ao maior homem da sua geração. Paulo era perseguidor. Paulo era assassino. Quando Paulo se converteu, Barnabé chamou Paulo e disse: cara, eu preciso te levar lá em Jerusalém para te apresentar a galera lá, Pedro, os apóstolos. Olha, a igreja em Jerusalém tá legal, tá crescendo, montaram até uma tenda lá, e a igreja lá em Jerusalém tá crescendo, e tá todo mundo lá, e o pessoal vai gostar de saber que você se converteu. Aí chega Paulo, convertido em Jerusalém. O que a igreja disse? Que não, amigo. Eu estou achando que você está usando de estratégia para matar nós. Porque você é assassino, você é sanguinário, você é mau, você é cruel. A igreja não aceitou Paulo. Barnabé teve que viajar sozinho com Paulo. Ninguém da igreja, nem Pedro, deu moral para ele. Você não. Tem hora que eu fico pensando, Deus no céu, quando alguém fala não pra gente. Um dia que eu procurei um pastor para falar que eu ia viver do ministério, ele disse: você não tem chamada. A sua família vai até passar fome, porque você não tem essa pegada. Vai estudar. Falou para mim: vai estudar. Tem que estudar. Você está com preguiça de estudar e trabalhar. Homem não pode ser vagabundo não, tem que ir trabalhar. Ah, negócio de vir da obra, não, vai trabalhar, rapaz. Vai estudar, porque senão sua família vai passar necessidade. Você nem tem essa chamada, você não tem isso aí. Eu saí de lá tão arrasado, falei: meu Deus. Eu acho que quando alguém diz isso para mim, para você, ou para um filho, eu acho que Deus olha do céu e Ele gosta quando essa frase é dita: você não. Acho que Deus levanta e disse: oi? Acho que Ele gosta de desafio. No dia que eu recebi essa palavra, eu fui para a igreja. A minha mãe, ela sempre participou das reuniões de oração de manhã, lá no círculo de oração. Aí eu fui para a igreja. Eu saí lá da igreja aonde eu recebi essa palavra e fui para a minha igreja. Aí cheguei lá, eu ajoelhei e comecei a chorar. Falei: meu Deus, eu fiz errado. Larguei tudo, larguei a empresa. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí comecei, falei: meu Deus, será que esse homem está certo? Será que essa é uma palavra? E eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a ficar assim. Aí uma irmãzinha, que é as do coque, ajoelhou do meu lado. Não falou em línguas. Eu nem lembro quem era ela. Não falou em línguas, não gritou. Ela ajoelhou do meu lado, pôs a mão no meu ombro e disse: filho, assim diz o Senhor, a última palavra na sua vida não é do pastor, não é dos seus pais e nem dos seus amigos. A última palavra na sua vida é minha. E grave o que o papai vai te dizer: o Brasil vai ouvir a sua voz.
Deus não escolhe por mérito, é pela graça. Às vezes você entra na internet e vê gente fazendo sucesso e fala, por quê? Porque Deus quis. Por que o seu negócio dá certo e tem gente que faz a mesma coisa e não consegue? Porque Deus decidiu e acabou. Eu acho que Deus olha e fala assim, você sim, você ainda não, você agora não, você sim, você não, daqui a pouquinho. Talvez sim, talvez não. E tem gente que entra em crise. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta à igreja em Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 27 a 29. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe como é que a Bíblia fala de Jesus? Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que ele fosse desejado. Jesus era bonito, sim ou não? Pelo que a Bíblia está dizendo, ele não tinha nem parecer e nem formosura. Então se você é feio, acalma o seu coração. Jesus também era mais ou menos assim. A gente tem a ideia daquele Jesus da Europa, né? Aquele dos quadros. Esse não é o Jesus bíblico. Ele era um cara comum, normal. Ele era tão comum, tão comum, tão comum na sua aparência, que Judas tinha que beijar no rosto para que os outros soldados soubessem quem era ele, porque ele não era um cara extraordinário. A gente consegue imaginar aquele Jesus do cabelão loiro, olhos azuis, todo Nicolas Cagezinho, lindo, maravilhoso, flutuando, andando. Não. Pés rachados, enegrecidos, sandalinha empoeirada, roupa comum, barbudo, barba por fazer porque não dava tempo, cabelo não sei nem como é que era, mas provavelmente ele era mais moreno. O texto diz que ele era o mais indigno entre os homens, está na Bíblia. Para o qual os homens olhavam e desprezavam, rejeitavam. Sabe quando é que os irmãos de Jesus reconheceram ele? Depois da ressurreição. Enquanto Jesus estava vivo, nenhum dos seus irmãos reconheceram o seu chamado. Você precisa parar de dar ouvidos à opinião das pessoas. Se você procura um conselho, é uma coisa. Mas se você for ficar ouvindo o que as pessoas falam, você nunca vai cumprir seu propósito. Sempre que eu vou falar com os líderes, e de vez em quando eu falo isso no check-in também, sabe o que eu mais ouço aqui na Family? Eu ouço muito, eu te mostro aqui no meu Instagram. Pessoas que vieram de outras igrejas, de outras estruturas e tiveram experiências ministeriais ou com pastores, sabe o que eles mais me falam? Eu ouço isso muito. Ei, Mark, você está fazendo tudo errado. De cada 10 comentários no meu direct ou no meu WhatsApp, um diz assim, pastor, top, isso aí, estamos no caminho. Mas quando eu falei, vou fazer uma lona, uma barraca, você não tem noção, minha casa caiu. Ah, nunca vi uma igreja num circo. Eu falei, vai ver agora. Vai ver, a primeira vez, você vai ver agora. Ah, mas não vai dar certo. Eu falei, vamos fazer para ver se vai dar certo. Você está fazendo errado. O que eu mais ouvi é, você está fazendo errado. Por que a pessoa acha que eu estou fazendo errado? Porque eu não estou fazendo do jeito dela. Quem te deu uma palavra sobre o seu ministério? Foi Deus. Quem te deu a visão deste negócio? Foi Deus. Vai lá e faz. Se você perguntar aos maiores homens da história, todos eles passaram por ridículos, doidos, malucos. Todo mundo dizia, não tem como, isso é burrice, isso não vai. Porque quando um fracassado não consegue, ele tenta fracassar você. Muitos críticos são fracassados tentando te ensinar o caminho do sucesso.
Esses dias eu vi uma mulher na televisão, ela deve ter uns 50 anos. Na internet eu vi. Ela tem uns 50 anos. Ela é solteira, nunca casou. Ensinando como escolher a pessoa certa. Eu quero falar sobre Pedro, pelo menos um pouquinho. Por quê, pastor? Por que o senhor escolheu Pedro? Porque todos nós temos um pouquinho de Pedro. Todos nós. Se tem uma coisa que a gente parece, se dos 12 apóstolos, o que a gente mais parece é com Pedro. Tem uns que parecem Judas, mas aí é outro assunto, outro dia. Mas com Pedro. Não tem como eu falar que a gente parece com Bartolomeu, que era dos apóstolos. Quem é Bartolomeu? Não sei. A Bíblia não diz, e disse Bartolomeu. Não tem. E Bartolomeu fez o milagre. Também não tem. Lá a lista está lá assim, Bartolomeu. Eu acho que ele só ficava ali. Jesus andava e ele ia atrás. Jesus ia para cá. Só está na lista. Agora Pedro parece comigo, hein? Já percebeu que de vez em quando a gente oscila entre a devoção e a apostasia? Tem dia que a sua fé está tão robusta que se você vê um paralítico, você fala, levanta agora! Tem dia que você levanta e fala, será que Deus existe? O primeiro embaraço, o primeiro BO, a gente já enfraquece. Pedro oscila entre uma vida de muita fé e do nada a incredulidade. Senhor, é o Senhor que está chamando, me manda aí que eu vou andar nas águas. I believe I can fly. Vai nas águas, vai nas águas. Aí do nada o cara está andando já. Do nada eu falei, eita, vacilei, ó. No. Que eu fui fazer? Esqueceu Jesus, esqueceu que estava andando. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. No mesmo versículo. Quer ver um outro fato que mostra a oscilação desse cara? No mesmo texto, a Bíblia diz que Jesus leva os apóstolos até Cesareia de Filipe. Lá tem uma rocha muito grande, inclusive tem uma gruta chamada Garganta do Diabo, ou Gruta do Diabo, aonde eles sacrificavam porcos. É um lugar fora de Israel, Cesareia de Filipe, onde nasce uma das nascentes do Rio Jordão, já perto lá do Monte Hermon. Jesus chega lá no meio de tudo aquilo, e aí ele diz assim, o que é que a galera está falando que eu sou? Ah, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é não sei o quê, outros dizem que o senhor é um profeta. E aí falou assim, mas e vocês? Quando Jesus perguntou, e vocês, quem falou primeiro? Quem falou primeiro? Pedro. Ele sai primeiro, fala primeiro, cai primeiro, levanta primeiro, tudo dele é o primeiro. Ele falou assim, o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias de Deus. Jesus disse, foi Deus quem te revelou. Pedro disse, inclusive, por que ele foi fazer isso? Inclusive o senhor não vai morrer. Eu vou morrer pelo senhor. Eu não aceito o senhor morrer. O senhor não vai morrer. Sabe o que ele está dizendo? O senhor não vai cumprir sua missão, seu propósito. Jesus acabou de falar, Deus te revelou quem eu sou. 30 segundos depois Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Pedro é nós purinho. Você conhece alguém constante o suficiente para nunca duvidar, para nunca oscilar, para nunca afundar? Não tem? Pedro promete fidelidade e depois falha. Quantos de nós com a mesma boca tropeçamos na nossa língua, porque glorificamos a Deus aqui de manhã e murmuramos em casa à noite? Quantos de nós revelamos uma fé robusta em um momento, andando sobre as águas, e logo em seguida a gente naufraga nas águas revoltas da incredulidade?
Quem era Pedro? Esse personagem é o cara mais contraditório da história. Ele oscilava igual uma gangorra, desde os picos mais altos da coragem até as profundezas mais baixas da covardia de qualquer ser humano. Com a mesma velocidade em que ele avança rumo à devoção mais fiel a Deus, ele dá marcha ré e tropeça nas suas próprias palavras. Parece muito com a gente. Dá uma lida, assim, bem com calma na história de Pedro. Na época em que ele caminhava com Jesus, você vai perceber. Pra você ter uma ideia, depois de 3 anos que ele estava caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, caminhando com Jesus, entendendo sobre Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, o dia que você se converter, se Pedro, que as pessoas levavam enfermos na sombra dele para ser curado, precisava de converter, o que você acha de você? A Bíblia revela-nos que Pedro era filho de Jonas. Pedro é irmão de André. André, ele era o cara que apresentava pessoas a Jesus. Lembra quando a multiplicação dos peixes foi André quem encontrou o menino com os pães? Você não vai ver André na Bíblia fazendo milagre, mas ele é uma ponte. André apresentou Filipe para Jesus. E foi André quem apresentou Pedro para Jesus. Conhece gente assim? Ele conecta pessoas a Jesus. Ele consegue convencer pessoas. André é o verdadeiro evangelista. Ele vai armando, vai agindo, de repente está todo mundo aos pés de Jesus. Ele não puxa nada para ele, não faz milagre, ele não escreveu nada, não tem um livro dele, mas esse cara foi quem apresentou Pedro, o irmão de André. André passou um dia com Jesus, ouvindo Jesus, e aí ele chamou Pedro e disse: cara, eu preciso te levar até Jesus. Eu passei o dia ouvindo ele é incrível, eu acho que ele é o Messias, ele é maravilhoso. André e Pedro nasceram em Betsaida, que fica perto ali nas margens do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como nós lemos ali. Por que eles nasceram lá? Porque era uma região de pescadores. Betsaida, que é ao lado de Tábiga, ali era onde os pescadores se reuniam para poder vender o produto da sua pesca. Era uma região de comércio e uma região forte, haviam milhares, centenas de barcos ali. Quem é esse Pedro? Um pescador rude e iletrado. Ele é iletrado. Apóstolo Paulo é outra coisa. Escreveu 13 cartas, inteligente, falava vários idiomas. E Pedro é da Galileia. Pedro é da comunidade de pescadores. Tem um barco de pesca em sociedade com seu irmão, também junto com João e Tiago, e vive disso. Olha para cá. Por que Jesus não foi lá em Jerusalém, aonde estavam os servos dos sacerdotes, o servo do sumo sacerdote, a escola de teologia, e Jesus disse assim: eu vou pegar os caras daqui, porque eles conhecem de Bíblia, conhecem de teologia, eles já entendem tudo, é muito mais fácil. Eu pego eles, já têm formação, já têm educação, já são letrados, já sabem falar 2 idiomas, eu ponho esses caras para me seguir, eu vou explodir. Não, Jesus vai para Galileia, pega um cara nada a ver, que está pescando, e diz assim: bora comigo fazer um negócio aí que vai explodir no planeta. Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus que escolhe pessoas que talvez eu e você não escolheríamos. Olhe para o currículo de Pedro. Não faz sentido escolher ele para nada. Olhando para a vida dele, é lógico que a gente percebe que ele tem um dom de liderança, porque ele tem uma personalidade forte. Eu acredito que ele tem uma personalidade dominante. Eu acredito que ele era colérico. Ele era invasivo, um cara agressivo, persuasivo. Talvez quem olhasse para ele dissesse: mas esse cara não serve para ser pastor. Como que ele vai ser pastor de ovelhas, se ele é um cara agressivo, se ele é grosso, se ele é rude, se ele não está preparado? Jesus pega esse cara e diz: cuida das minhas ovelhas.
Pedro era casado, morava em Cafarnaum. Depois que ele nasceu em Betsaida, foi para Cafarnaum. E disse que ele morava numa casa e que a sogra dele morava. E aí ele levou Jesus para lá com os apóstolos, para morar lá também. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente. Ele mora com a sogra e leva os amigos tudinho para morar lá também. Todo mundo mora lá. Coitada. O senhor vai falar mal de sogra? Não posso. Quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Ué, pastor, não posso falar mal não? Não pode. Ah, mas eu não tenho nada de bom para falar dela. Cala a boca. Só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar dela, cala a boca. Só ore por ela. Senhor, recolhe a tua serva. Que orar também não é pecado. Você pode orar, hein? Não dá nada, tá tudo certo. Pedro era casado. E aí em Cafarnaum, ele montou ali, perto de Tábega, Cafarnaum, Betsaida, tudo pertinho, Genezaré. Eles montaram uma sociedade, uma empresa de pesca com 2 barcos. Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, Pedro e André. E eles pescavam juntos, trabalhavam juntos, atuavam juntos. A Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, tem a lista dos apóstolos. Quem aparece primeiro? Qual o primeiro nome de apóstolo que aparece nas 3 listas? Pedro. Porque todo mundo que vai escrever reconhece ele como líder dos apóstolos. Ele não é normal. Tem algo nele que Jesus disse: esse cara vai revolucionar quando eu for embora e deixar ele sozinho. O ministério dele foi direcionado especificamente a judeus, principalmente aos judeus. A Bíblia chama aqueles que eram da circuncisão. Quais são os detalhes que eu aprendo sobre Pedro? A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, ou João Marcos, não andou com Jesus. Quem foi que contou para ele tudo para ele escrever? A maioria dos estudiosos acreditam que foi Pedro. Por que não foi Pedro que escreveu? Porque ele é péssimo para escrever. Ele escreveu só 2 cartas que estão lá no final da Bíblia. E se você pegar a carta de Pedro e comparar com a carta de Paulo, ele está lá só pela graça mesmo. Porque não é a especialidade dele. E está tudo bem, ele não está em crise com isso. Ele é o primeiro entre os apóstolos a identificar Jesus como Messias. Quem o povo está falando que eu sou? O que o povo está falando? Não sei. Mas eu, Pedro, acabei de reconhecer: o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Messias. O Senhor é o próprio Deus. Quando Jesus ressuscitou, qual foi o primeiro apóstolo que entrou no túmulo? Quem chegou primeiro foi João. Mas quem entrou primeiro? Foi Pedro. Ele é afoito. Ele não tem medo. Tem medo não, pastor? Tem. Ele tem muito medo e tem pouco medo. Tem medo nenhum, tem coragem e corre. Eu não sei. Eu vou morrer pelo Senhor. Ninguém vai botar a mão no Senhor. Ninguém desses aqui, nenhum deles te ama como eu amo. Jesus, eu te amo. Eu sou fiel. Nós estamos juntos. Ele está perto de uma fogueira, na porta da casa de Anás. Jesus está sendo julgado. Aí tinha uma escrava, uma mulher comum, olhou para ele e falou assim: você anda com Jesus, né? Ele falou: não sei quem é, nunca vi. Do nada. Não tem lógica. Se você conhecer a história de Pedro, não faz nenhum sentido. E ele não negou uma vez, ele negou 3 vezes. Não, nunca nem vi. Eu me lembro que eu estudava lá no Colu. Já que eu falei do meu amigo, ele deve estar por aí hoje. Eu estava lá no Colu. E aí fiquei lá. Era para ter ficado 3 anos, mas aí eu repeti o primeiro ano, repeti o segundo. Tudo que eu faço é bem feito. Eu faço assim várias vezes. Aí descobri que um cara era crente.
Falei, ó, velho, eu estudo com você tem 3 anos, sabia que você era crente. Ele falou, shh. Abriu a mochila e pegou uma Bíblia desse tamanho. Falei, você tinha que ter me falado. Você é o agente secreto de Jeová. É o 007 Gospel. A Bíblia diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Foi o que Pedro disse para Jesus: o Senhor pode contar comigo. Ninguém ama mais o Senhor do que eu. Eu te amo mais do que todos eles. E eu vou com o Senhor até o fim. Pouco tempo depois, ele está dizendo: eu não sei quem é Jesus. Parece demais com a gente. Parece muito com a gente. Como nós oscilamos na nossa fé. Já imaginou se Deus fosse nos escolher por mérito? Pedro, o maior pregador da igreja primitiva. Jesus sabia tanto do potencial desse improvável, que encarregou ele de cuidar da igreja em Jerusalém. E logo após a descida do Espírito Santo em Atos 2, esse cara vai pregar 3.000 almas. Gente, eu estou falando da época de Jesus. Imagina isso aqui, ó, de gente que aceitou Jesus numa palavra de Pedro. Ousado. Ele ficou tão ousado, ele ficou tão forte em Deus com o passar do tempo. E Jesus olhava para ele, e eu sei que Jesus enxergava isso que ninguém via. Que em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro vai ao templo orar junto com João. E aí na porta formosa tem um paralítico. Pedro e João estão se aproximando. O paralítico pede esmola. Os dois disseram tudo no plural: olhe para nós. E fitando os olhos neles, tudo no plural: não temos prata e nem ouro. Aí você vai ler o texto, aí passa por singular. Aí Pedro diz assim: mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Por que ele não disse o que nós temos? Porque João não tem. E ele não está nem aí. Ele falou assim: eu tenho. O João não tem não, mas eu tenho, eu vou te dar. Esse é Pedro. João tem? Não tem. Acha o milagre que João fez. João é o cara que vai preso na ilha de Patmos e escreve Apocalipse. João é o cara que deita no peito de Jesus. João é o amigo de Jesus. João não faz milagre, mas quando João vai escrever sobre ele, João escrevendo sobre ele mesmo, ele diz assim: estavam com Jesus o fulano, 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 e João, o discípulo que Jesus amava. Eu não faço milagre, mas ele gosta de mim. Esses caras não têm crise. Pedro, quantos milagres esse homem fez. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro as pessoas levavam enfermos para serem curadas. O nome Pedro significa pedra, e literalmente uma pedra bruta, lapidada por Deus, lapidada pelo Espírito Santo. De um homem violento tornou-se manso. De um homem afoito e precipitado tornou-se um homem ponderado. De um homem explosivo tornou-se controlado e paciente. De um homem covarde tornou-se um gigante. Enfrentou prisões, açoites e até a morte, sem negar Jesus. Mas não foi da noite para o dia. Foi um processo de amadurecimento. E todos nós estamos nele como Pedros. A Bíblia me revela que Pedro era um cara de oração. Ele estava sempre procurando intimidade com Deus. Não foi só um pescador de peixes, foi um pescador de homens. Ele era o líder dos presbíteros da igreja lá em Jerusalém. Jesus colocou na mão dele o cajado, uma responsabilidade para cuidar e para ser o apóstolo dos apóstolos. Escreveu só 2 cartas, mas fez a diferença. O texto que eu li, aconteceu essa história, esse fato no Lago da Galileia, ou Mar da Galileia.
É um lago que para eles é tão grande que eles chamam de mar, mas para nós é só um laguinho. Para você ter uma ideia, ele tem 15 quilômetros de largura e 30 quilômetros de extensão. O Serra da Mesa é maior, o Corumbá é maior. Mas como lá é uma região de deserto, quando tem muita água, eles chamam de mar. Mar, mas é água doce. E ali haviam muitos pescadores. Como Jesus morava às margens do lago, em Cafarnaum, 25 milagres de Jesus foram na região do lago. E 6 milagres foram no lago. Ali tinha vários barcos, todos estavam ali para poder trabalhar e para poder pescar. Até que Jesus um dia, ele estava ali e a multidão pressionava, até que ele decide procurar por Pedro. O texto que eu li não é a primeira vez que Jesus encontra Pedro. Eu já falei sobre isso aqui. Quem apresentou Pedro para Jesus foi André. André pegou Pedro e disse: vamos ali que eu vou te apresentar. Vamos ali que eu vou te mostrar quem é ele. Quando André traz Pedro, quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: tudo bem, Simão, filho de Jonas? Jesus está dizendo para Pedro: te conheço antes de você me conhecer. Sei quem é você. E a partir de hoje você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Petra, Petros, Pedro, pedra. Olha isso. Jesus revela o passado de Pedro, quem ele é, e ainda revela o futuro dele. Você é Pedro, Cefas, Petros. A partir de hoje vão te chamar assim. Jesus se despede de Pedro e eles não se veem mais. Pedro continua pescando, normal, é um pescador, até que um dia a Bíblia diz que Jesus estava ali perto do lago e muitas pessoas já o acompanhavam para ouvir os seus ensinos, e de repente ele olha para o lado e ele vê 2 barcos. E aí o texto me diz assim que o texto que eu li diz que eles estavam lavando redes, e tem um outro texto que diz assim: e eles costuravam as redes. Tem 2 lavando e tem 2 costurando as redes. Eles passaram uma noite inteira. Homens profissionais que vivem disso. Eu e você que vamos às vezes brincar de pescar, quando não pega acha ruim. Quando pega aumenta a quantidade. Conta que não tem. Tem marido que chega em casa com um peixe com um carimbo desse tamanho do Carrefour, assim, um carimbão assim, e fala: eu peguei. Pegou mesmo. Lá no supermercado. São homens profissionais que passaram a noite entregando o seu melhor. Não é a primeira vez, eles vivem disso. Estão decepcionados com o resultado. Vão voltar para casa com uma notícia, porque não é um peixe para comer em casa, é para vender e sobreviver. Estão cansados. Quem sabe confiaram na sua experiência, no seu braço, foram mais uma vez e não conseguiu. Hoje eu estou pregando para gente que talvez como Pedro na sua mente está assim: eu lutei, eu tentei, eu procurei minhas alianças, o meu network, eu me esforcei, eu fiz o melhor que eu tinha, eu estudei, eu preparei e não deu certo. Olha para cá. Se tivesse dado certo, o barco de Pedro estava cheio. Se tivesse cheio, não caberia Jesus. Se tivesse dado certo, Pedro não aceitaria Jesus entrar no barco. Se tivesse dado certo, Pedro ia aproveitar a multidão para vender peixe. Você sabe o que aproximou Jesus de Pedro? O fracasso de Pedro. Quem sabe essa frustração que você tem vivido? Esse dia de angústia e de dor, não é o fato de que Deus quer que você tenha uma relação íntima com Ele, que sobre só Ele, que você encontre com Ele. O que está te conduzindo até Ele?
Dois textos da Bíblia. Um diz que eles estavam lavando e o outro diz que eles estavam costurando. Mateus diz que eles estavam consertando, costurando as redes. Olha para cá. Se eles estão lavando e se eles estão costurando, sabe o que eles estão dizendo? Amanhã a gente volta. Porque tem gente que no primeiro fracasso joga a rede fora. No primeiro casamento frustrado, joga a vida emocional pro ar. Vai viver uma vida promíscua de qualquer jeito. Ah, não deu certo. Não, eis. Na primeira vez que tentou um empreendimento e não deu, rasga a rede e joga fora. Eles estão me mostrando, estão frustrados, mas lavando. Estão decepcionados, mas consertando. Não tem peixe, hoje fracassou, mas amanhã vai dar certo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte logo para o mar alto, porque no lugar da tua vergonha, olhe para cá. Quando Jesus vem com a multidão, eles pensaram assim: hoje, no dia que nós não pegamos nada, os clientes apareceram. Olha o tanto. Aí vem pregando, vem pregando. Jesus viu 2 barcos, escolheu de Pedro. Ele tinha que escolher o de Pedro, porque se ele escolhe o de João, Pedro ia ficar emburrado. Então ele já escolheu logo de Pedro. Geralmente Jesus entra primeiro no barco dos problemáticos. Entendeu? Por que só você que é crente na sua casa? Ele escolheu o seu barco, né? Aí ele entrou e disse: Pedro, empurra o barco aí para mim. E começou a pregar. Quando ele terminou de pregar, é como se ele dissesse: Pedro, faz o seguinte, senta para me ouvir. Você está cansado, trabalhou a noite inteira. Enquanto Jesus está falando, Pedro está descansando, porque Jesus precisa dar um tempo para Pedro descansar, porque a próxima pesca. Sabe quando está na hora de você sentar para ouvir? Sabe quando está na hora de você parar? Fica insistindo, lutando, correndo, fazendo. Para! Sabe quando está na hora de você parar? Respirar, ouvir a voz de Deus, descansar. Esse imperativismo, essa vontade. Tem hora que a gente tem que parar para lavar a rede, parar para consertar a rede. Tem hora que tem que parar para reavaliar o projeto, consertar as finanças, lavar-se dos pecados, tirar os embaraços, parar. Tem hora que Deus diz assim: a frustração veio para você, para, senta e me ouve e descansa. Pedro está ouvindo Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: afasta da terra, bora para o mar alto. Tá. Chegou no mar alto, Jesus falou assim: joga a rede do lado direito. Esse negócio de direita na Bíblia é legal, né? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita. A Bíblia mandou jogar a rede do lado. Não sei porque que tem gente que insiste com a esquerda. Eu nunca entendi isso. Não aplaude não. Por que estão aplaudindo? Vai. Aqui eu termino. Mestre. Ele chamou Jesus de quê? Diga mestre. Diga mestre. O que é um mestre? Um professor? Pedro está errado? Não, está certo. Jesus o quê? Porque Jesus estava pregando, Pedro sentado. Então Pedro estava aprendendo com um mestre. Está tudo certo. Olha como é que Pedro vê Jesus. Jesus é um mestre. Senhor, é o seguinte. Eu trabalhei a noite inteira. Nós lutamos, esforçamos, as forças acabaram, a esperança, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar à direita.
Quando foi puxar, não veio. Peraí, engarranchou? Pedro, provavelmente com o seu irmão André. Puxa. E não consegue. Quando colocaram no barco, a Bíblia diz que o barco a pique, quer dizer, entra água de um lado, entra água do outro, quase não está dando. E ele disse: João, ei! Tudo que Deus faz para nós não tem a ver só com a gente. É sempre para abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que os 2 barcos vieram quase a pique. Quase. Porque eu sei que seu barco é pequeno. Eu sei que seu barco talvez parece que vai naufragar. Mas Jesus sabe a quantidade certa de peixe para colocar nele. Eu sempre me acho incapaz. Quando eu olho para o que Deus dá, eu olho para o meu barco, eu digo: Senhor, é muito. Mas o mesmo Jesus que enche o barco, Ele capacita o barco a não naufragar. O mesmo Jesus que traz a provisão, Ele também te dá o sustento para você manter a sua. Você não vai perder nada do que Deus te deu. Talvez você diga: mas eu não tenho condições, eu não tenho possibilidades. O mesmo Jesus que vai encher o seu barco essa semana é o mesmo Jesus que vai dar força para o seu barco suportar. Voltaram com o barco cheio. A mesma multidão que viu eles frustrados, agora está vendo o barco cheio. Porque no mesmo lugar da sua humilhação, no mesmo ambiente, é que Deus vai honrar você. No mesmo lugar. Chegaram com aquele tanto de coisa. Quando Pedro se aproximou de Jesus, o que a Bíblia diz? Ele ajoelhou-se. O Pedro que disse: o Senhor é mestre, ajoelhou-se e disse assim: afasta de mim, porque eu sou pecador. E disse assim: Senhor, Kyrios, dono de todas as coisas. Mas não era mestre? É que tem experiências com Deus que transformam a minha relação com Ele. Tem gente aqui que conhece Jesus de várias formas, mas dependendo da experiência que Ele te der, a sua intimidade, a sua percepção dEle será de um Deus muito maior, gigante, grande, poderoso. É isso que Deus quer te dar essa semana. Eu sei que talvez a gente pense tão pequeno, mas trouxeram tudo. Olha para cá. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus olhou para ele e disse: não fica admirado com isso não, vou fazer coisas maiores. Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Eu já disse isso na Family várias vezes. A diferença de pescar homens e peixes. Quem pesca o peixe, pesca ele vivo para ele morrer. Quem pesca homens, pesca eles mortos para eles viverem. Porque depois que Jesus entra no meu barco, a morte vira vida, a maldição vira bênção, o fracasso vira sucesso, meu barco não afunda mais, os milagres acontecem, o sobrenatural chega, o milagre bate na minha porta, a bênção transborda, abençoa eu, os outros barcos, a minha família, a minha casa. O que Deus vai te dar essa semana é tão grande que será incontável. O que Deus vai fazer essa semana por nós é tão maravilhoso que nós não vamos conseguir explicar o que aconteceu. Só vai dar para se ajoelhar e dizer: Deus, eu sou tão pecador, mas mesmo assim o Senhor fez. Deus que chamou Pedro é o Deus que está chamando você. O Deus que chamou Pedro é o mesmo Deus que está chamando você. Improvável, se acha pequeno, instável, inconstante, não interessa quem é você, interessa que se a graça te alcançar, ninguém te para, ninguém te segura, ninguém te faz voltar atrás. Assim diz o Senhor, Ele está levantando na Family uma geração nova de Pedros ousados, corajosos, cheios do Espírito Santo, que vão impactar Goiânia, que vão impactar o Brasil. Prepare-se, Family. Hoje Deus vai encher o nosso barco. Hoje.
Coloque-se em pé. Olha para cá. O texto encerra dizendo assim: olha para mim. E deixando tudo, o seguiram. Deixando o quê? Se o barco tivesse vazio, era deixando o quê? Nada. Jesus encheu o barco e disse: larga tudo que eu te dei e me segue. O que você está disposto a deixar para viver o propósito? Porque quem te deu foi Deus. E se Ele te pedir de volta? Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te deu. Deus deu Isaac para Abraão, depois pediu Isaac. Deus deu os peixes e disse: agora você larga tudo e vem. Sabe que Deus não está pedindo para você deixar esse relacionamento? Deixar essas amizades? Tem tanta coisa que a gente precisa deixar. Mas a única certeza que eu tenho é que quando a gente deixa tudo por Ele, no final vai valer a pena.